Bom dia a todos, graça e paz. Olha, hoje Deus tem uma palavra muito poderosa para a sua vida, viu? Olha, segunda-feira, começo de semana, tem uma, vai ter uma semana muito abençoada para você, viu? Uma semana muito poderosa da parte de Deus, de muito livramento, de muita atenção especial para a sua vida. Desde que vamos ler em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Esse tempo tá ruim, né, gente? Hebreus 10, 23. Muito frio. O tempo ele castiga. Esse tempo muito frio castiga a nossa saúde, né? Aí sempre tem uma garganta doendo, uma gripezinha que vem ali, coisas pequenas que às vezes nos tiram a atenção. Mas Hebreus 10, capítulo 23 diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ouviste o que foi lido? A esperança sem vacilar, sabe? A esperança é uma decisão de fé. Quando você decide ter fé em Deus e confiar nele, logo você espera e confia. A esperança traz direcionamento, ela aponta para algum lugar. Então você sempre vai caminhar quando tiver esperança. Nunca vai estar parado, sempre vai estar em movimento. A sua vida se movimenta. A sua história começa a ser escrita. Porque você tem esperança. E a esperança em Jesus, a esperança em Deus, ela cresce ainda maior porque não somente você por si só se movimenta, como Deus movimenta a sua vida e movimenta você e a sua história. Então é benéfico ter esperança. Uma esperança não vacilante, mas confiante, plena, verdadeira, em Deus que tudo pode. Muitas vidas estão paradas porque perderam a esperança. Não querem mais, não conseguem mais. Jogaram a toalha, como dizem por aí. E estão a ponto de dar cabo da própria vida porque perderam a esperança. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Mantenha a esperança em Deus. Para essa semana, Deus está colocando a palavra na sua história: esperança. Não desanime, amigo. Não perca a fé em Deus. Às vezes vejo pessoas que comentam: eu não tenho mais fé e nem tenho mais esperança. Deixei de acreditar. Não quero saber mais. Ei, reacenda a sua esperança em Deus. Né? Deus, como diz o ditado por aí, os jargões ou falas, Deus tarda, mas não falha. O tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é benéfico, é poderoso. O tempo de Deus, ele age. O tempo de Deus, ele é vivo e existe. E Deus tem um tempo para todas as coisas a fazer. Guarde o tempo de Deus com esperança, sabe? A esperança vai te dar palavras tal como: eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará a meu favor. A esperança te dará palavras como: eu sei que Deus está me vendo e vendo a minha situação. A esperança te dará coragem, sim, para você avançar, ir em frente, combater o bom combate da fé. A esperança te colocará de pé. Sempre quando você vir a ser desanimado, enfraquecido pelas lutas, Deus te coloca de pé. Sim, Deus te coloca em um outro lugar, te sustenta como um forte, com o braço estendido, faz você romper barreiras. Então tenha esperança não vacilante. Qual seria, irmão Ezequiel, a esperança vacilante? É aquela na qual você não tem estabilidade. Você acredita hoje, mas não acredita amanhã. Você espera hoje, amanhã você desiste. Você luta hoje e amanhã você não luta mais. Não quer saber mais. Não vacile, nem esperar. Espera. Você não sabe o tempo de Deus. Pode ser agora que Deus esteja indo a teu favor e você não sabe. Pode ser amanhã que Deus trará a sua vitória ou a sua bênção e você não sabe, porque por falta de saber e perder a esperança, a bênção chegou e você não recebeu. Não estava ali para receber a sua vitória.
Então a bênção passou e foi embora. Permaneça com fé e esperança em Deus. Eu confio hoje, eu confio amanhã, eu espero hoje, eu espero amanhã, eu espero até Deus me responder. A Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Clama a Deus. Sim, Deus falou que ia responder. Não deu data e nem hora. Mas ele vai responder. Coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Tem coisas que você sabe e pede a Deus. E tem coisas que Deus vai te dar e que você não sabe. Que são projetos de Deus e Deus está vendo que você necessita e precisa. Nem sempre sabemos o que precisamos, mas Deus sabe. E ao saber, Ele vai entregar nas suas mãos. Nas suas mãos. Envia anjos para trazer isso para as suas mãos. A bênção, a vitória, coisas boas, coisas que você necessita para você ser encorajado, avançar em frente, romper barreiras. Ter fé em Deus e esperar com paciência. O texto fala esperar, não só esperar, mas com paciência. Às vezes o jeito como você espera é que vai definir tudo. Tem gente que espera com paciência. Tem gente que espera se debatendo, brigando, reclamando, chorando. Mas espera em Deus. E espera da melhor maneira possível. Com esperança e fé naquele que todas as coisas pode fazer. Tem algumas lições importantes dentro daquilo que estamos falando nesta fria manhã de segunda-feira e de começo de semana. E uma lição importante, e é de fé. Esperança é uma decisão de fé. É a primeira lição que você deve entender. Eu decidi esperar, eu decidi confiar, e não vou abrir mão da minha decisão. É assim que Deus coloca ao seu coração essa palavra. Não abra mão da sua decisão de esperar em Deus, de confiar nele, de saber que ele está atento às suas orações, atento àquilo que você deseja. Sabe, hoje nós estamos todos sendo bombardeados em nossa alma, em nossos corações, e a esperança está indo embora porque as notícias não são muito boas. Sabe, o que se prega por aí, o que se fala por aí é só destruição e final de tempo. E é uma realidade, até profetizada pelo próprio Jesus. Nós estamos vivendo essa realidade, a do final dos tempos. E isso bombardeia a sua fé, diminui a sua esperança, faz você entender que talvez não vale a pena tanta coisa, não vale a pena esperar. Estou fragilizado, estou fraco, porque seus ouvidos todos os dias é bombardeado por má notícias, por coisas que acontecem, por coisas que vão acontecer. Tudo isso mina, diminui a sua fé, deixa você triste, sem esperança. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim, assim diz Jesus. E espere com confiança em Deus. Deus se levantará a teu favor em meio a multidões de notícias que minam, destroem e acabam com a sua esperança. Espere em Deus, tu ainda verás a glória do Senhor sobre a sua vida. Muitos aqui perderam coisas e perderam também junto à esperança. Porque você lutou muito, você batalhou tanto para conquistar. Você passou dias a fios, em choro, em lágrimas, perdendo sono para poder obteve, teve, cresceu, expandiu, prosperou e do nada tudo veio a cabo. Veio como um vento e destruiu. Veio como uma enxurrada e levou tudo. Veio como uma chuva e dilacerou, acabou tudo e perdi tudo. E agora eu estou sem esperança. Não consigo mais construir. Não consigo mais sequer olhar para um projeto. Não consigo mais viver. Não consigo mais ter esperança, irmãos. Aqui Deus é o Deus que restitui. Lembra de Jó? Jó perdeu tudo. Não obstante, ele perde a saúde. E Deus fez com que ele permanecesse em vida. Mas ele não perdeu a esperança. Ele disse: eu ainda o verei. Amém? E ele viu a manifestação da restituição de Deus na vida dele sobre tudo aquilo que ele perdeu. Tem pessoas que perdeu muita coisa. Perdeu coisas que amava, pessoas que amava. Perdeu história, perdeu tempo. Perdeu sonhos. Estão sem a esperança. Estão vacilantes, enfraquecidos. Não mantenha a fé, não mantenha a coragem.
não conseguem romper barreiras. Estão fragilizados porque perderam muita coisa. Deus conserta tudo, amigo. Eu digo isso em alguns de meus vídeos e digo agora também. Deus conserta tudo. E vai trazer isso à evidência. Vai trazer isso novamente. Vai restituir. Toda a restituição de Deus, ela é melhor. Jesus transformou água em vinho. O que Jesus fez foi melhor do que o antes. A cura que Jesus traz é melhor do que a saúde que Jesus traz é melhor do que antes. A paz que Jesus te dá não é como o mundo a dá. O que Jesus faz é maior, é melhor, é poderoso. Então, o que vai trazer sobre a sua vida em matéria de restituição vai ser melhor. Tudo o que você perdeu e foi junto à esperança, Deus trará de volta à medida que você começar a ter esperança novamente. Reacenda em seu coração a esperança da restituição, a esperança de Deus trabalhando poderosamente na sua vida e na sua história. Ei, reacenda. Se levante, se erga, se coloque de pé. Não se abata porque alguma coisa está acontecendo. Não se abata porque no mundo silencioso a luta é muito grande. Eu consigo enxergar esse mundo, eu consigo enxergar esse mundo espiritual e silencioso. E vejo os ataques quando eles vêm. E às vezes a gente até pensa, meu Deus, como pôde? Mas Deus está conosco e nos fortalece, nos dando esperança de que tudo posso naquele que me fortalece. Então fortaleça em Deus. A segunda lição muito importante é: não vacile por causa das notícias ou circunstâncias. Sabe, às vezes você ouve tanta coisas e às vezes você vive tanta coisas de notícias e de circunstâncias. Notícias é aquilo que você ouve dos acontecimentos, algo que aconteceu. Uma notícia ruim que veio, de tragédia. O mensageiro que sempre traz uma mensagem ruim, pesada, triste, destrutiva. Te joga no chão, mina a sua esperança. As circunstâncias. Circunstância é tudo aquilo que acontece sem que a gente espera que aconteça. Elas vêm, não mandam recado, não dizem estou chegando, não fala se prepara porque eu estou aí. Não, elas vêm e você precisa estar preparado. Circunstância é quando levanta a tempestade, quando o mar fica bravio, quando o deserto aparece e você se vê no meio do deserto. Circunstância é quando falta uma coisa que você não esperava que faltasse. Quando do nada aparece uma dor, uma enfermidade, você pensa, é algo simples e comum. Vai fazer um diagnóstico e o médico lhe diz que é algo grave. Isso é circunstância. Você não prepara muitas vezes para ela. Elas aparecem e elas minam a sua esperança. Elas diminuem você. Não vacile. Mantenha sua fé em Deus. Não é porque parou de o sol brilhar sobre a sua casa é que Deus desistiu de você. Não é porque está faltando algo é que Deus não supre mais. Não é porque veio o mar, ficou bravio, Jesus desistiu de você. Jesus continua aí, sua história continua, a graça de Deus continua sobre você. Você é um abençoado de Deus, você é um conquistador, você tem a essência de Deus em seu coração. E Jesus fez uma coisa muito grande por você que já te deu a vida. O maior milagre já aconteceu, que foi Jesus dar a vida por você. Você já tem esse maior milagre em suas mãos. Tenta o maior milagre, o resto é muito simples. Amém? É muito simples. Então não permita que a sua esperança se acabe mediante as circunstâncias. Certas coisas não eram mesmo para acontecer, mas acontecem. Certas lutas não eram para vir, mas vêm. Nós não temos controle sobre isso. Não. Veja Jó, com todo o seu aparato financeiro, toda a sua capacidade espiritual, intelectual, de fé, de confiança em Deus e de caráter, a vida de Jó foi dilacerada. Ele não esperava. De repente, acabou tudo. Não perdeu a esperança. Antes permaneceu de pé. Não perca a esperança. Não vacile nisso. Guarde firme as promessas que Deus te fez. Deus fez promessas grandiosas para você. Guarde firme as promessas. Sabe, se Deus falou, Ele vai cumprir. Deus não dorme, amigo. Deus, Ele continua fazendo. Ele é muito fiel no que fala. Por isso que às vezes eu digo que Deus fala muito pouco.
Porque quando ele fala de uma coisa, ele cumpre e as coisas acontecem. Então Deus fala muito pouco. E se ele te falou que vai fazer algo na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua família, é em você, ele vai fazer. Ele vai construir. Ele vai modificar. Então mantém a sua fé e a esperança em Deus. E diga com alto e bom som: tudo posso em Deus que me fortalece. Posso vencer, romper barreiras. Posso lutar que venha a tempestade, que venha os problemas. Deus é comigo em todo tempo. Terceira lição: a fidelidade de Deus é maior que sua luta. Sim, Deus é fiel. Ele permanece fiel. Não há luta neste mundo maior do que teu Deus. Não há luta neste mundo que consiga neutralizar as promessas de Deus na sua vida. Pegue isso como profecia. Tá? Não permita que você vacile diante de um Deus tão grande e tão poderoso, que tem poder de realização, de transformação e de mudança na sua vida e na sua história. O que Deus faz, Ele faz de forma muito fiel, muito poderosa, muito gloriosa. Então, Deus está aí, trabalhando. Deus está aí na sua casa, na sua família, está tomando conta das coisas. Mas, irmão Ezequiel, todo dia acontece alguma coisa, irmão Ezequiel. Deus está provando a sua fé. Se permita ser provado. Porque depois da aprovação, vem a bonança. Sim, depois da luta, vem a vitória. Se prepare para a vitória. Está em luta? Só tem uma coisa que pode acontecer depois da luta: você ser vitorioso. Isso depende da sua esperança e fé naquele que está aí trabalhando por você. Permita que Deus trabalhe na sua casa, na sua família, em você, mantendo fé e esperança. As promessas, elas estão aí, em evidência. Promessa! Oh, promessa! Quando eu falo em promessa, eu fico até agitado, porque tem promessa de Deus, e Deus cumpre as suas promessas, Ele é muito fiel nisso. Deus é muito fiel nas suas promessas, Deus é muito fiel com sua palavra. Por isso que Ele fala pouco. Deus fala pouco. Porque Ele é fiel. Se Ele falar, as coisas acontecem. Uma vez Ele falou: haja, criou o mundo. Deus é assim. Ele tem poder de realização, de transformação. Tem poder de fazer um milagre, tem poder de abrir a porta. Deus que eu estou apresentando a você é o Deus que você está ouvindo agora e está dizendo: Senhor, faz algo na minha casa, faz algo na minha família, faz algo, Senhor, em meu ser. Amém? Mantenha a sua fé e creia nas promessas de Deus. Coloque nos comentários: eu creio nas promessas de Deus em minha vida e elas estão se cumprindo. Coloque aí nos comentários. Né? A propósito, divulgue isso aí compartilhando. Coloque, curte, né? Curte aí o vídeo para que essas palavras aqui cheguem a mais pessoas. Tem pessoas aqui que talvez nem precisam dessa mensagem hoje, né? Certas pessoas não carecem da mensagem que estou falando hoje. Mas receba, amém? Receba em nome de Jesus Cristo. Tem pessoas que Deus está falando muito direta, porque está vivendo a situação do qual eu estou falando. Está passando pelo momento do qual eu estou falando. Está vivendo sem esperança. Já não crê mais nas promessas. Deixou a fé, largou Jesus. Precisa reatar isso. Precisa dar um up de vitória na sua vida para começar, sabe, a desencadear bênçãos de vitória. Tem irmãos de igreja. Crente em Jesus Cristo caminha para a igreja todo dia e está sem esperança. Irmão Ezequiel, existe isso? Existe não pouco. Tá sem esperança, sem fé, desanimada, enfraquecida. Irmão, levanta a cabeça. Você nasceu para o céu, você nasceu para a luz. Guarde firme a confissão da esperança em vacilar. As promessas de Deus estão sobre a sua vida. Pá, de vitória sobre você. Amém? E aqueles que esperam em Jesus Cristo só nessa vida, devem ver meios e modos tristes, sabe? Tem um céu nos esperando. Tem Jesus voltando aí. Quem acredita? Poucos acreditam, mas ele está voltando. Amém? Sinais. Quem quer sinais? É só olhar. Tá tudo aí. E Deus abençoe você. Fidelidade de um Deus maior que a sua luta. Sua luta não é pequena, seu Deus. Ela pode apequenar você, mas seu Deus não. Deus é grande e continua a par daquilo, de tudo aquilo
que você necessita e precisa. Mantenha sua fé firme e confiante na esperança, não vacilante. Amém? Eu estou orando em nome de Jesus e eu quero orar por você, por aqueles que tiveram sua fé minada. As setas inflamadas do maligno atingiu a sua fé e você não consegue mais. Você pensou que era pensamentos seus, que era bobagem da sua cabeça. E por isso você hoje não tem mais esperança. Você sobrevive, apenas come e dorme e não tem mais esperança de nada. E depois você pensa, eu vou morrer e tudo acaba. Sua fé foi destruída, minada. Coisas que aconteceram na igreja que você servia minou a sua fé. Família dentro da sua casa minou a sua fé. Parentes jogaram pedras, destruiu o seu telhado, minou a sua fé. Palavras foram ditas por pessoas que eram importantes para você, que tinham uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Eles proferiram palavras de destruição. Acabou com sua fé. Sua esperança foi por água abaixo. E hoje você se encontra parado, sem fé, destituído da graça, medo, angustiado, vendo coisas, depressivo, porque fizeram isso comigo, irmão Ezequiel, que não eram para ter feito. Perdi a esperança, estou vacilante, não consigo mais. Até tento, mas quando tento, vem outro na minha frente. Não consigo mais. Eu tinha projeto, eu tinha história, minha história foi tudo por água abaixo, irmão Ezequiel. Deus está restaurando hoje. Deus está restaurando hoje a sua esperança e a sua fé. Um homem sem esperança é um homem fraco. Um homem sem esperança é um homem caído. Um homem sem esperança, quando eu falo homem, eu falo no sentido humano, tá? Um homem sem esperança é um homem destituído de Deus. O homem sem esperança é um homem que não consegue, não avança, não se ergue, não se coloca de pé, destruído, enfraquecido. Precisa reacender dentro do seu coração a esperança. Essa enfermidade que você está vivendo destruiu a sua esperança, porque você gritava em alto e bom som que tinha saúde perfeita, que Deus lhe dava saúde, e de repente veio a enfermidade. Você gritava que estava cheio de saúde, e era, como dizem por aí, pau para toda obra. Mas agora, a enfermidade chegou, e tudo que você consegue enxergar é dor. Tudo que você consegue enxergar é enfermidade. Tudo que você consegue enxergar é angústia, desprezo de alguns, abandono de outros. Deus está mandando lhe dizer que reacende a sua esperança novamente, que te coloca de pé. Essa luta não é maior do que teu Deus. Essa tragédia não vai diminuir você. Pelo contrário, Deus acrescenta mais sobre a sua vida e restaura você, seu sentimento, sua alma, seu coração. Nós vamos orar em nome de Jesus Cristo e essa história vai ser mudada hoje através do poder daquele que todas as coisas pode fazer. Aguça a sua fé, mantenha a sua esperança em Deus, porque neste momento é uma luta muito grande no mundo espiritual. Isso é para quem crê, quem não acredita. Tem pessoas aqui, irmãos, que só entram aqui para ficar olhando, vendo que está certo ou errado. Não, aqui, irmãos, é uma luta de fé. Não é para você ficar vendo que está certo ou está errado, não. É para você confiar em Deus e manter a sua fé firme, confiante naquele que tudo pode fazer. E neste momento é uma batalha muito grande, uma batalha silenciosa, uma batalha espiritual, de pessoas que estão no buraco e precisam sair desse buraco, de pessoas que estão com a mão estendida esperando alguém estender a mão. E Jesus está colocando as mãos agora, estendendo a mão dele sobre a sua vida. Coloque a sua fé em atividade, porque em nome de Jesus Cristo nós entramos agora no Santo dos Santos para clamar, para orar e pedir por sua vida, amado Pai. Em tua presença estamos, Senhor, nesta manhã de segunda-feira. É um começo de semana, Senhor. Um começo de semana para alguns que não são bons, porque nesse domingo aconteceu coisas, Senhor, que minou a fé. Aconteceram coisas nesses tempos, ó Deus, que diminuiu a esperança de alguns. Estão vacilantes, Senhor, e não creem mais na promessa.
Precisam de ti, da tua mão poderosa e teu braço estendido. Esse homem que está enfermo, essa mulher que está enferma, Senhor, não tem mais esperança. O abandono de todos foi maior do que a dor que estão sentindo. O abandono, Senhor, de amigos, o abandono, Senhor, da igreja, o abandono, muitas vezes, de pessoas que quem eles amavam, Senhor, foi uma maior tragédia, pior do que a enfermidade que veio. Precisam de ti, Senhor, e reacender novamente a esperança. Aqueles, ó amado Pai, que deixou a fé, esqueceram a luz. Estão no mundo, Senhor, e não querem mais. Precisam de ti, meu Deus. Precisam da tua mão poderosa e teu braço estendido. Repreenda qualquer ação contrária. Senhor Deus vivo, demônios, seja como for, que estiverem, Senhor, minando a fé e tirando a esperança de alguns, levando-os, Senhor, muitas vezes à destruição, a tirar a própria vida ou tomar, Senhor, remédios para tentar sobreviver. Deus, tu és poderoso para entrar com providência e braço estendido e curando neste momento essa depressão, essa ansiedade, esse mal. Deus, entra com providência nessa casa, nesse lar. Estenda tuas mãos, coloque anjos, Senhor, mensageiros, seja como for, cuidadores, protetores. Fica a teu critério, meu Deus, fazer conforme a tua vontade na vida de cada um. Mas devolve a esperança, Senhor. Restitui a alegria, restitui a casa, restitui as finanças, restitui, Senhor, a saúde do teu filho e da tua filha que estão esperando em ti, meu Deus. Eu peço uma bênção especial para cada pessoa, Senhor, que está nesta live e onde assistir, que tua bênção esteja na saída, na entrada, que na segunda-feira, Senhor, comece, Senhor Deus Pai, um app de esperança, de fé, de confiança inteira, proveniente da tua permissão e da tua graça. Peço assim, meu Deus, que repreenda todo mal, que as setas inflamadas do maligno não tenham êxito sobre aqueles que confiam nas tuas promessas. Peço assim, meu Deus, e confio que fará mais do que lhe peço, mediante a tua bondade e graça. Cura, liberta, transforma, renova. Traz paz, restitui a alegria, Senhor, as finanças, a casa, o lar. Providencia milagre, providencia livramento. Tu estás no controle de tudo, meu Deus, e fará segundo a tua bondade e o teu querer. Assim entrega os teus cuidados, confiante na tua palavra, que não volta vazia. Obrigado, meu Deus. Amém e amém. Tenham todos um bom dia. Esperança, gente. Fé, confiança. Vai dar tudo certo, tá? Vai dar tudo certo. Tem um dia aí de esperança, de fé, de confiança. E comece a fazer coisas pela fé. Sim, coisas que pela lógica não dá certo. Comece a fazer pela fé que vai dar certo. Por medidas palpáveis, às vezes coisas não dão certo. Mas quando eu coloco Deus na frente, dá tudo certo, as portas se abrem e Deus é com você. Não sei para quem, mas Deus está mandando dizer que está abrindo uma porta hoje. É uma porta hoje, tá? Para você. E você está assinando alguma coisa. Não sei para quem que é essa palavra. Está assinando alguma coisa. Fique contigo essa palavra. É Deus que está fazendo, tá? Amém? Tenham todos um bom dia. Uma ótima segunda-feira a todos os estados do Brasil. Uma excelente segunda-feira. Eu estava vendo esses dias alguns comentários. Às vezes nem sempre leio, mas leio alguns. E vi que tem pessoas, até de outro país, que assistem a live. Né? Tinha uma pessoa lá da Austrália, tinha outro lá do Moçambique. Coisa engraçada, né? Coisa abençoada. Fiquei mais bacado. Né? Como é que pode chegar tão longe? Mas é Deus, amém? Que Deus abençoe você, compartilhe isso aí para chegar mais longe ainda. E é bom orar para que chegue a nossa oração no céu e a esperança acende aos nossos corações. Tenha um bom dia, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua história. Graça e paz a todos, amém.